Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Vamos aprender agora matrizes de caracteres. Para eu criar uma matriz, a gente já viu, né? A gente coloca o tipo aqui, coloca o nome e colchetes de novo. Matriz de inteiro, matriz de float. Mas e se for uma matriz de caracteres? Bom, a gente pode usar a matriz de caracteres da mesma forma que a gente usava uma matriz de inteiros, pode ser usada da mesma forma, mas tem uma forma especial que também pode ser usado, que é melhor, que a gente viu também em vetores. O vetor de caractere pode ser usado da mesma forma que um vetor de inteiros, sem problema nenhum, exatamente da mesma forma. Mas não é a melhor forma de usar, porque geralmente a gente não quer gravar letra por letra, a gente quer gravar uma palavra, uma string. Então já tem uma forma especial de usar. E a forma como nós vamos usar vai ser a mesma forma que a gente viu strings, que é vetor de caractere. Então, o que significa essa matriz 5 por 100? Pensando assim, como se fosse uma matriz de inteiros, tá, é uma matriz que tem 5 linhas e 100 colunas. Se fosse pensar como uma matriz, como se fosse uma matriz inteira, né? Então, é uma matriz, só que de caracteres, né? Tem 5 linhas e 100 colunas. Mas a gente pode pensar como texto, como string. Olhando como string, isso daqui é o quê? Isso daqui é um vetor de strings. Por quê? Porque uma string também é um vetor. E como uma matriz é um vetor de vetores, a matriz de caracteres é um vetor de strings. Então, a matriz seria o quê? A matriz aqui seria, aqui é uma variável que cabe 5 strings dentro dela. Essa é uma outra forma de visualizar. Então, cabe 5 strings dentro dela e cada string tem tamanho 100. Eu posso colocar no máximo 100 caracteres dentro de cada string. Lembrando que um dos caracteres ele indica o final, né? Então eu só vou poder usar mesmo 99. Então isso daqui é um dado, né? A gente chama de estrutura de dado, mas vamos falar variável. Isso daqui é uma variável. E o que eu posso guardar nessa variável? 5 nomes, 5 palavras. Então, eu consigo guardar nessa variável 5 palavras, 5 strings. Aqui é como eu inicio o valor. Lembra como eu iniciava um vetor de caracteres? Eu colocava igual e, entre aspas duplas, o nome. Só isso. Só que como agora é um vetor de strings, eu coloco as chaves e cada elemento do meu vetor, cada um desses 5 aqui, vai ser uma string. Então, cada um deles, eu coloco aspas duplas e o texto que eu quiser, né, no máximo 99, vírgula, o próximo texto, vírgula, e aí aqui, ó, vários nomes. Então, essa é uma forma também especial, né, de iniciar os valores, bem parecida com a forma que a gente já trabalhou. Como ler 5 nomes, armazená-los e imprimi-los. Então, aqui eu crio minha variável que vai guardar 5 nomes. Eu faço um laço de repetição para percorrer os 5. Faço scanf com porcentagem S. Então, agora eu vou ler uma palavra inteira com o porcentagem S. Lembrando que com o porcentagem S, eu não preciso colocar o E aqui. É o único que não precisa colocar o E no scanf. E aí eu coloco, então, nomes I. Então, isso aqui vai rodar 5 vezes, né, para nomes 0, nomes 1, 2, 3 e 4. E em cada um deles eu posso digitar um nome e apertar Enter. Depois que eu guardei os 5 nomes, eu imprimo 5 aqui, ó, também com porcentagem S e nomes I. Então, eu imprimo nome 0, 1, 2, 3, 4, 5. E pulo uma linha, ó, entre cada nome. Vamos, então, já resolver exercícios. Tente fazer primeiro sozinho, né, e depois olha a resolução. Então, exercício 4. Leia 5 nomes e imprima-os com as letras invertidas. Letras invertidas. Nossa, esse daqui é difícil, hein? Esse eu nem sei fazer. Vamos lá. Vou ter que ler 5 nomes. Então, char, nomes, 5, 100 aqui. Fazer um laço de repetição.
para rodar 5 vezes. Em cada uma das vezes eu vou falar para ele, digite um nome. E com porcentagem S, eu vou ler o nome. Pronto, li 5 nomes. Agora, se eu fosse só imprimir os nomes, o que eu faria, né? Faria de novo aqui o laço de repetição e imprimiria com printf, porcentagem S, pulo uma linha também, nomezinho. Então, só para rodar isso daqui, só para ver. Então, assim eu imprimiria os 5 nomes. Vamos fazer esse teste aí. Então, eu coloco aqui Ana, João, Marcelo, Igor. Tem que agora sempre pensar em nome. Laura. Tá aqui. Pronto. Vários nomes. Guardei certinho, imprimi certinho. Só que agora vem a dificuldade. Imprima com as letras invertidas. O que é isso? Imprimir de trás para frente o nome. Vocês já fizeram um exercício, se não me engano, na aula de strings, que imprimia o nome invertido. Se não me engano, tinha um exercício desse. Então, vamos lá. Só que agora a gente vai ter que fazer 5 vezes isso. Então, eu não vou poder imprimir desse jeito. Então, aqui eu vou percorrer cada um dos nomes. Então, aqui dentro desse laço de repetição, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que imprimir letra por letra do nome de trás para frente, começando da última e voltando até a posição 0. Eu tenho que imprimir. Só que agora tem um problema. Qual que é a última letra do nome? Porque naquele exemplo aqui que eu acabei de escrever, tinha Ana e tinha João. Ana tem 3 letras, João tem 4. Então, cada nome tem um tamanho diferente. Como que eu descubro, então, o tamanho do nome? A gente vai usar aquela função strlen. Lembra que para usar strlen, eu tenho que incluir aqui em cima, ó, string.h. Agora eu posso usar o strlen. Então, eu vou criar um inteiro aqui, tamanho, strlen, nomes i. Agora eu tenho o tamanho desse nome aqui, ó, nomes i, né? Então, vou ter o tamanho do nome 0, 1, 2, 3 e 4. Então, beleza. Tem o tamanho do nome i. Agora eu posso fazer o for, que começa da última letra e vai voltando. Antes, vamos pensar alguma coisa aqui. Ó. Ana. Ana tem tamanho 3. Então, essa função aqui, strlen, me retorna 3. Só que percebe que aqui ó, é a posição 0, 1 e 2. Não existe posição 3. Então, eu vou começar na posição tamanho menos 1. Eu vou começar na posição 2. E aí eu vou ter que ir decrementando de 1 em 1. Então, 2, 1 e 0. A posição 0 eu quero imprimir. Mas depois que chegar no menos 1, aí eu paro. Eu não quero imprimir nada quando chegar no menos 1. Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Agora eu posso colocar X, vou colocar L de letra, né, tudo faz. Então, vamos lá. Tamanho menos 1. É o valor inicial, o tamanho menos 1. É a última posição. E eu vou imprimir enquanto a posição for maior ou igual a 0. Se for igual a 0, eu também vou imprimir. E eu vou ir voltando. Ó. Então, L menos menos. Vai voltar. Então, começaria, né? 2, depois 1, depois 0. E aí, quando eu chegasse em menos 1, ó, menos 1 não é maior ou igual a 0, então terminou. Agora eu faço o quê? Imprimo uma letra. Então, porcentagem C. E eu não vou pôr espaço aqui, porque eu não quero que as letras fiquem com espaço. Quero uma letra colada na outra. Então, aqui é nomes I. Por quê? Porque eu estou no nomes I. Nomes I é qual dos nomes eu quero imprimir. E agora vem a letra L. Então, assim que eu vou imprimir, ó, nomes I, L. Então, tenho 2 lados aqui. O primeiro, lembra que quando era vetor de inteiro, seria como se fosse a linha, e o segundo, como se fosse a coluna? É desse jeito mesmo que a gente está usando aqui. Como se fosse cada linha é um nome e cada coluna é uma letra daquele nome. Depois de eu imprimir um nome inteiro, ou seja, esse fora aqui, depois que ele rodar tudo, eu pulo uma linha. Aqui, ó, na tela, né? Na tela eu pulo uma linha só para não ficar todos os nomes grudados. Terminei. Vamos rodar para ver se vai funcionar. Bom, se eu digitar Ana aqui, ele vai mostrar Ana mesmo, né? Porque invertido não tem problema.
Agora, o João, ele tem que me mostrar invertido. Marcelo também, a Laura também, o Igor também. Então tá aqui. Ana, ó, o João, ó, tá ao contrário, ó, o Marcelo, Laura e o Igor. Então, maravilha. Tudo certinho? Fiz o exercício 4. Leia 5 nomes e imprima o maior nome na tela. Vamos lá. Eu já li 5 nomes? Já. Então, vamos apagar tudo isso aqui. Pronto. Eu já li 5 nomes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o maior nome. Nem preciso disso daqui. Tem várias formas de fazer esse exercício. Lembra aquele exercício muito antigo que vocês nem tinham começado o segundo bimestre, nem tinham aprendido vetores, vocês simplesmente liam vários inteiros, mas você não guardava todos os inteiros lidos. E no final você imprimia qual que era o maior inteiro. Lembra como a gente fazia esse exercício? A gente ia lendo, e conforme a gente ia lendo, a gente não ia guardando, a gente não tinha vetor naquela época. A gente já verificava se aquele era o maior. Se aquele fosse maior, eu guardava separado aquele como sendo maior. Se não fosse maior, ia para o limbo aquele valor e já era. Aí no final do exercício, eu só mostrava o maior de todos. Aqui, eu poderia fazer isso, né? Então, eu nem precisaria armazenar os 5 nomes. Eu precisaria ter só uma string, ó. Por quê? Porque aí eu armazeno um nome. Não, na verdade aqui eu precisaria de pelo menos 2 strings. Uma para armazenar o maior nome e outra para ficar lendo o que o usuário digitou. Mas, como a gente acabou de aprender matrizes, vamos armazenar os 5 nomes aqui. Não tem problema, armazenar os 5 nomes. Então, aqui já tem o código que lê 5 nomes e fica armazenado. Assim que eu ler o nome, eu já posso verificar se ele é o maior. Vou fazer o seguinte, então. Ó, vou criar aqui uma variável tamanho, strlen, nomes i. Pronto. Então, agora eu já tenho o tamanho desse. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se é o maior de todos. Para eu verificar se é o maior de todos, eu tenho que também ter o tamanho do maior de todos. Então, era aquela coisa, né, de ler qual que foi o maior número que o usuário digitou e etc. Aqui, como é tamanho, né, eu vou escrever assim, ó, tamanho maior, igual a zero. Eu sei que o menor tamanho possível é zero. Não tem como o tamanho ser menor que zero. Inclusive, não teria nem como ser zero o tamanho, né? Porque se eu não digitar nada, vou rodar aqui, ó, se eu não digitar nada, ele não vai para frente, enquanto eu não digitar pelo menos uma letra. Então, o menor tamanho possível, na verdade, seria 1. Mas não tem problema. Aqui eu só vou definir um valor inicial que seja ou o mínimo possível ou menor, para que não influencie o resto do programa. Porque depois que o usuário digitar um nome, aí eu vou atualizar esse tamanho maior para o maior valor que o usuário digitou, né? O maior tamanho. Então, esse é o tamanho atual e esse é o maior já digitado. Se o tamanho atual ultrapassar o tamanho maior, significa que esse nome que acabou de ser lido é o maior de todos. Então, se ele é o maior de todos, primeira coisa, aqui no tamanho maior, agora eu tenho um novo tamanho. Pronto. Então, agora o tamanho maior guarda o tamanho do maior nome lido. Então, tá aqui, ó. Guardei o tamanho do maior nome lido. Mas agora, não basta eu saber o tamanho do maior. Quando terminar tudo, eu não vou imprimir na tela o maior tamanho. Se fosse só para imprimir o maior tamanho, era só isso, acabou. Aqui eu escrevi o printf e imprimiria o maior tamanho, e acabou. Mas eu quero que imprima o nome. É isso, né, que está isso daqui? Isso, imprima o maior nome. Então, eu tenho que imprimir o nome. Como eu sei qual foi o nome? Então, eu vou ter que guardar também numa variável qual foi o nome. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso criar uma string, por exemplo, nome maior, de tamanho 100. Então, isso aqui é uma string. E aí, o que eu faço? Eu vou copiar todas as letras que está aqui guardado no nome i, vai para o nome maior. Mas isso daqui é muito trabalho e não tem necessidade,
Por quê? Porque eu não vou perder esse nome que acabou de ser digitado. Ele vai continuar guardadinho aqui, ó. Em nenhum momento eu vou perder ele. Então eu não preciso ficar copiando letra por letra. Então o que eu preciso guardar é a posição dele aqui, no nomes. Então aqui, ó, posição maior. Então a posição maior vai ser o quê? Eu posso iniciar, né? Aqui não tem um perigo de eu não iniciar, mas eu inicio com 0. O que isso significa? Ah, então quer dizer que o maior nome de todos é o nome na posição 0. Não tem problema deixar como 0. E aí, a partir do momento em que o usuário digita um nome muito grande, ou seja, o maior de todos, a posição maior é I. Ou seja, é o que ele acabou de digitar. Por quê? Porque aí depois, na hora de eu imprimir, eu posso imprimir nomes nessa posição aqui. Que seria, aqui é I, né? Mas o I vai ficar variando, né? De 0 a 4. Então, depois que terminar de rodar todo esse for, eu imprimo o nome aqui, ó. Maior nome, porcentagem S, nomes na posição maior. Então, essa aqui é a resposta do exercício. Então, eu preciso guardar qual é a posição do maior, porque eu guardei aqui no vetor, e eu também preciso guardar qual é o tamanho dele. Na verdade, não precisaria guardar. Teria como fazer sem guardar, né? Mas depois eu mostro como fazer sem guardar esse tamanho aqui. Aí vocês até pensem aí, como fazer esse exercício sem guardar o tamanho? Teria como, mas a posição do maior nome tem que sempre ser guardada. Isso não tem como não fazer. Então, se eu rodar agora o exercício, vamos lá. Ana, Juso, João, Marcelo. Então, Marcelo vai ser o maior de todos, né? Laura e Rui. Então, aqui, maior nome, Marcelo. Funcionou. Para quem tiver curiosidade, então, como que eu faço sem guardar o tamanho do maior? É só eu ficar toda hora calculando os tamanhos. Aqui eu guardei, mas tem como fazer calculando toda hora. Por exemplo, todo lugar que tem esse tamanho, eu posso substituir por esse strlen, porque é o tamanho. Então, aqui ó, onde tem tamanho, ó, eu colo aqui. Aqui onde tem tamanho, eu colo. Na verdade, beleza, fiz a substituição, estou fazendo passo a passo. Aí, o que mais? Agora, também não vai existir essa variável. Vou deletar ela aqui. Pronto, ela não existe. E qual que é o maior tamanho? O maior tamanho vai ser nomes. Então, vai ser de novo, né? strlen, nomes, só que na posição maior. Então, é isso daqui. Aqui eu não guardo mais, não existe mais essa variável tamanho maior. E pronto. Ficaria. E eu não preciso mais dessa variável tamanho aqui, né? Pronto. Então, desse jeito, ó. Então, agora eu fico toda hora calculando o tamanho, né? Seria bem melhor o jeito anterior, viu? Porque o jeito anterior não preciso ficar calculando o tamanho toda hora e então rodaria mais rápido. Apesar de eu ter uma, duas variáveis a mais ali, sei lá, rodaria bem mais rápido do que ficar toda hora aqui, ó. A cada vez que eu chamo o strlen, ele calcula o tamanho. Ele vai contando um por um quantas letras tem aqui. Então, ó, se a quantidade de letras do nome que acabou de ser lido, nomes I, for maior que a quantidade de letras do nome na posição maior, que é o primeiro nome digitado, então quando o I for 0, aqui os dois vão dar a mesma coisa. Nome 0 vai dar nome 0, eles são iguais, não muda nada, não é só maior, não entra nesse if. Ah, mas e se ficasse maior ou igual? Também não ia mudar nada. Ia entrar nesse if, posição maior ia ser igual a I, ia igual a 0, mas ela já vale 0, não ia mudar nada. Então, assim. Só que aí, a partir do momento em que o I vale 1, aí sim ele ia começar a comparar, né? O nome 1 é maior que o nome 0, depois o nome 2 é maior que o nome 0, aí vamos supor, o nome 2 é maior. Então, agora a posição maior é 2. Aí, quando chega no 3, nome 3 é maior que o nome 2? Não.
Nome 4 é maior que o nome 2? Não. Então, aí terminou e imprimiu o nome 2. Então, essa daqui é uma outra forma de resolver. Então, vamos de novo aqui. A, B, C, aqui, E. Ops, digitei muita coisa aqui. E AA. Pronto. Ó, o maior de todos é o AA. Ah, e se todos tiverem o mesmo tamanho? Aí ele vai imprimir o zero, né? Ele vai imprimir o primeiro que ele encontrou com aquele tamanho, que era o zero, né? Então, se todos tiverem o mesmo tamanho, ele imprime o primeiro que apareceu. Porque ele nunca vai entrar nesse if, vai continuar valendo zero, o maior de todos. Vou voltar aqui na forma anterior, porque eu acho que a forma anterior é mais fácil de visualizar. Pronto. Isso. Aí fica mais fácil. Em vez de ter aquela coisa gigante aqui dentro da condição, tem só tamanho maior que o tamanho maior. Beleza. Próximo exercício. Último. Leia 5 nomes, imprima todos com letras maiúsculas. Então, a gente também já fez esse exercício antes com um nome só. Agora, a gente está fazendo com 5 nomes. E aqui tem uma dica para a gente lembrar daquela tabelinha, né? As letras minúsculas vão de 97 a 122 e as maiúsculas vão de 65 a 90. O primeiro aqui é o A, o último é o Z, né? O primeiro é o A minúsculo, Z minúsculo. Vamos lá. Maiúsculo. Vou ter que imprimir. Então, o que eu vou fazer? Percebe que aqui eu só quero imprimir maiúsculo. Não... Então, paga tudo, paga tudo, paga tudo. Bom, 5 nomes. Guardei os 5 nomes aqui. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou percorrer um por um e imprimir na tela. Vamos lá. 20, vou usar aí mesmo. I menor que 5 e mais. Só que eu não vou poder usar o porcentagem S aqui, porque o porcentagem S ele já imprime tudo. Eu vou ter que imprimir letra por letra, porque eu vou ter que verificar cada uma se está em minúsculo. Se tiver, eu vou ter que imprimir em maiúsculo. Se não tiver, eu imprimo do jeito que está, porque já está em maiúsculo. E aqui eu não vou me preocupar com o usuário digitando, por exemplo, outros caracteres sem ser letras. Só estou me preocupando com letras. Mas daria também para fazer o exercício funcionar, mesmo se o usuário começar a digitar outras coisas nada a ver, né? Por exemplo, um arroba, o dólar, um ponto de interrogação, daria para fazer também. Qualquer coisa eu faço aqui depois. Então vamos lá, vou ter que ir letra por letra. Agora vem aquela velha história. Se eu vou ter que percorrer letra por letra do nome, eu tenho que saber o tamanho do nome. Então vamos lá. Int tamanho, strlen, nomes, i. Também só para avisar, pode ter alguém que reclame que eu estou declarando variáveis dentro do loja de repetição, mas isso daqui é só para facilitar o entendimento, a vida de vocês e tal, mas o melhor é sempre declarar aqui em cima, tá? Não declarar dentro do loja de repetição. Mas eu não vou cobrar de vocês isso daí. Não tem problema, isso daqui é só para ficar mais legível desse jeito. E nos nossos exercícios aqui não traz prejuízo nenhum. Agora que eu tenho o tamanho do nome, eu posso percorrer letra por letra do meu nome. Então, vamos lá, com L0, L menor que tamanho, L++. Agora eu vou ter um if. Por que eu vou ter um if? Porque antes de eu imprimir essa letra, eu tenho que verificar se ela está em minúsculo, se ela está em maiúsculo. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu quero imprimir tudo em maiúsculo. Então, se tiver 97 para cima, quer dizer que é minúsculo. Então, vamos lá. Se nomes e L, então agora a letra do nome, maior ou igual a 97, que significa, né? O 97 é o Azinho. Significa, lembrando que eu poderia também substituir esse 97 por A, assim, entre aspas simples. Se for maior ou igual ao Azinho, eu tenho que transformar, na hora de imprimir na tela, ó, printf, porcentagem C,
Eu não posso simplesmente imprimir nomes I, L. Por quê? Porque senão eu vou imprimir a letra em minúsculo. Como que eu transformo ela em maiúsculo? Então, percebe que de 97, eu tenho que subtrair um valor, uma constante, para chegar em 65, que é 32. Se eu subtrair 32, então, o valor de nomes I menos 32, eu imprimo na tela. Mas e se não for minúsculo? Então, else. Então, quer dizer que já está em maiúsculo. Então, porcentagem C. Então, eu só imprimo sem ter que alterar nada. Depois, isso daqui tudo é para imprimir um nome. Então, porque aqui eu vou percorrer letra por letra do nome. Quando eu terminar de imprimir um nome, eu imprimo o contrabarra N. Vamos rodar isso daqui para ver se vai funcionar. Então, de novo, Ana. Agora eu vou colocar um maiúsculo aqui, João. Vou colocar misturado, Pedro, Maria e Hélio. Então, aqui, ó, deu tudo certinho. As que já estavam em maiúsculo, ele não mexeu. E as que estavam em minúsculo, jogou para maiúsculo. Só que tem um problema aqui. Qual é o problema? Aqui, e se o usuário começar a digitar, tipo, ponto de interrogação, essas coisas? Eu vou abrir aqui a tabela ASCII para a gente ver aqui que vem depois do A minúsculo. Peraí. Então, tá aqui. Eu pesquisei no Google tabela ASCII, né, em imagens, e aqui tem uma imagem da tabela ASCII. Essa imagem aqui me mostra, né, o valor inteiro e o que significa cada um. Então, aqui no 97 tem o Azinho minúsculo, e vai até o Z, né, que é o 122. Mas vamos supor que o usuário digita esse 123, que é abrir chaves. O que vai acontecer? Ele vai ser maior, então ele vai cair aqui nesse if. Então vai ficar com menos 32. Só que, olha só, eu vou abrir chave, fechar chaves e só. Aí o resto não interessa. Olha, as chaves viraram colchetes. Por que eles viraram colchetes? Porque a chave vale 123. Quanto que é isso menos 32? Dá 91. Então, tá aqui, ó, o colchete. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu quero que só mude de minúsculas para maiúsculas. As outras coisas esquisitas que o usuário digitar, tem que continuar tudo do mesmo jeito. Ponto de interrogação, essas coisas. Então, como que eu faço isso daí? Na verdade, é bem simples. Por quê? Porque, então, eu só tenho que alterar, ó, aqui eu estou alterando. Então, aqui está a condição. Eu só tenho que alterar se tiver entre A e Z. Então, como que eu faço daí? Tem que ser maior ou igual a Azinho e nomes I, L. Tem que ser menor ou igual ao Z minúsculo, o Zzinho. Então, tem que ser maior ou igual a, menor ou igual a Z. Então, agora, se o usuário digitar alguma outra coisa, não vai cair aqui no if, então vai cair no else, eu imprimo do jeito que está, sem me preocupar em mudar nada. Então, agora, de novo, né, as chaves, que são algo que vinha depois, continua sendo chaves. Ó. E letras minúsculas são passadas agora para maiúscula. Agora eu só altero se realmente for letra minúscula. Então, isso daqui é a resposta então, do exercício. Eu leio os 5 nomes e imprimo os 5 em letras maiúsculas. Da aula de matrizes é isso daí. Treinem com os exercícios da lista de exercícios. E na próxima aula a gente começa o último conteúdo da disciplina, que é funções. Até mais.